Graça e a paz para todos. Que Deus possa abençoar. Eu intitulei a palavra de hoje, no culto da família, dando a volta por cima. O Senhor Jesus nos faz dar a volta por cima. Não há nada que possa mudar algo que, às vezes, parece que a gente já nasce e as pessoas aí fora falam que é karma, falam que você agora está fadado a levar uma vida por causa de alguém, por causa de familiares ou por causa de circunstâncias e acontecimentos na sua vida. Eu digo para você que isso é falácia, é Deus é que muda os destinos, é Deus é quem escreve a sua história, não, nem nós mesmos podemos escrevê-la. Nós cooperamos e participamos dos planos e projetos de Deus na nossa vida. Uma das melhores coisas que podemos fazer é estar sempre orando a Deus e perguntando, Senhor, o que o Senhor quer para mim? Ou deixar ser guiado. Quando a Bíblia fala lá em Filipenses que o querer e o efetuar vem de Deus para nossas vidas, pelo Espírito Santo, então quer dizer que nós nos deixamos levar e as nossas vontades, e quando nós estamos fazendo, nós nos surpreendemos, porque é Deus que está fazendo, é Deus que está fazendo eu falar, é Deus que está fazendo eu comparecer em determinados lugares, confeccionando alguma coisa, realizando alguma coisa. Essa palavra, então, quando ela se confirma em nós, o querer e o efetuar, nós sentimos que Deus está fazendo. Ele está operando em nós o querer e o efetuar. Isso é muito importante quando a gente se encontra dentro de uma vontade de Deus. Quero dizer isso, iniciando a palavra. Você é uma daquelas pessoas que já sofreu bullying? As pessoas já te desprezaram, né? As pessoas que já olharam para você em determinado momento da sua vida e não deram nada por você. E olharam com um olhar de desprezo, de desfeita, de indiferença. Aquilo que toca lá dentro a gente sente quando as pessoas não prestigiam a gente, né? E nos coloca de lado. E a gente se sente transparente, não transparente dessa conotação de ser honesto. É transparente porque as pessoas não nos enxergam. Elas só vê as outras pessoas e nós estamos alheios àquele local. A gente gosta de ser visto, que alguém chegue até nós, que a gente chega no lugar e as pessoas nos cumprimentam, nos dê valor, não é verdade? E a gente se sente presente, a gente se sente valorizado, e isso é importante porque isso faz parte do ser humano, porque nós precisamos um dos outros. Família é isso. Família, você não é um daqueles que está lá no canto enquanto eles estão fazendo as atividades, eles brincam, conversam entre si e você está fora. E às vezes acontece com alguém, acontece com você, já aconteceu com vários personagens da Bíblia, né? E às vezes nós somos desprezados. E às vezes por circunstâncias. Nós somos desprezados porque algo aconteceu em nossa vida, né? Nós somos desprezados porque às vezes sofremos um acidente. Nós somos desprezados porque temos alguma debilidade, né? E as pessoas nos olham como aleijados, né? Ineficientes, incapazes. Você, às vezes, foi botada para fora de casa porque teve um filho fora do casamento antes de casar e você é colocado para fora porque você tem um vício e as pessoas te desprezam, desfazem de você, falam coisas como se você tratam melhor um cão do que você mesmo. Esse tipo de coisa. Pessoas que são realmente colocadas à margem de situação, né? Esses são os poréns. Qual que seria a minha pergunta hoje? Você é daquelas pessoas que tem um porém na sua vida? O que seria esse porém? Eu peguei um exemplo, mas só para iniciar aqui, de Naamã. Está lá em 2 Reis, no capítulo 5:1. Por exemplo, eu falei de vários exemplos agora de pessoas que têm debilidades. Um excesso de falta de dinheiro, né? Um excesso de pobreza, não espiritual. Então, essas coisas todas, as pessoas preferem não nos ver, não compartilhar conosco.
nem aproximar de nós. As pessoas, às vezes, são desprezadas. Há pessoas que são prestigiadas, do tipo de Naamã. Lá em 2 Reis, lá em 2 Reis, capítulo 5, versículo 1, diz assim: Naamã era um capitão da guarda real, do exército do rei da Síria. Né? E o que ele tinha? Ele era um grande homem, como diz a Bíblia, muito respeitado, inclusive pelo seu rei, e também ele era um herói de guerra, considerado um herói em toda a sua nação, um homem valoroso. Aí a Bíblia fala lá, porém, leproso. Então, Naamã era um homem prestigiado, rico, morava bem, tinha de tudo, muito dinheiro, muito prestígio, honra, valor, essas coisas todas. Mas algo afligia dentro de si. Por quê? O porém na vida dele. Ele era leproso. E isso afligia a sua alma. Isso o tornava um homem triste. Isso o tornava um homem não realizado. Porque ele estava prestes, como era a lei, não é porque ele era agora o capitão da guarda, que ele não deveria ser colocado fora da família, porque ia contaminar a esposa, filhos e também quem tivesse rodeado. E ele estava prestes a ocorrer essa situação. Uma tristeza tomava conta do coração de Naamã. Então ali o dinheiro, o prestígio, o valor, os títulos de herói, as contas bancárias, nada poderia mudar a vida dele, porque ele era um cidadão muito triste, angustiado. Uma enfermidade comia ele. Então, há várias coisas. Então, o desprestígio, você pode sofrer bullying, ser desprezado com e sem dinheiro. Doente ou bem de situação de saúde. Há várias coisas. Quero hoje falar desse assunto com você, que às vezes você ainda está se sentindo assim, entristecido, angustiado, se colocando para baixo, com a sua autoestima lá embaixo, não é verdade? Naamã era muito rico, mas a autoestima dele como pessoa era lá embaixo, era a pior das piores. Ele sabia que a morte estava perto dele. E dentro de pouco tempo ninguém queria estar perto dele. Ele estaria lá no leprosário, junto com os outros leprosos, longe da esposa, dos filhos, longe do rei, dos seus prestígios, das suas medalhas, das suas roupas novas, de todo o seu dinheiro. Para que ia valer tudo aquilo? Não é uma realidade? A Bíblia nos dá vários exemplos. Por exemplo, Moisés foi uma pessoa que saiu fugitivo do Egito e Deus o chamou para ele ser um grande guia, um libertador do povo. Olha só que volta por cima. Depois de 40 anos vivendo num lugar distante, toda aquela cultura, não sei o que aconteceu com ele, mas ele se sentiu insuficiente para Deus e Deus teve que ajudá-lo. Mas Deus tinha um propósito na vida dele e ele pediu, põe meu irmão junto comigo porque eu não me sinto capaz, não me sinto suficiente. Então Deus colocou o irmão dele, Arão, para ajudá-lo. Jacó superou a si mesmo. Jacó cresceu nas armadilhas, achando que a ideia de ser um cara esperto, passador de perna para ganhar lá na frente e levar vantagem, ele tinha a lei de Gerson em si, no seu coração, e ele depois teve que desprezar a lei de Gerson, porque só trouxe transtorno em sua vida. Ele era o grande espertalhão, né? Passou a perna no pai, na mãe, em todos, mas aí quando ele encontra o tio lá na frente, Labão, que era 10 vezes mais esperto que ele aprendeu a grande lição, e ali foi de Deus ele passar por toda aquela situação, para ele lidar, né, com um cara mais esperto, ele apanhar bastante, para depois ele superar essa situação de esperteza e dar lugar para Deus agir na sua vida. José, do Egito, um homem, né, desde criança já, perseguido pelos irmãos, desprezado pelos irmãos, foi escravizado, foi injuriado, foi preso e se tornou lá o grande governador do Egito, um dos homens mais poderosos no mundo daquela época, né? Também nós vamos encontrar ali Gideão, aquele menino humilde, jovenzinho humilde, chamado por Deus, conversando com o anjo. Ele falou assim, mas eu sou o menorzinho da minha família, né?
e também da cidade, que nós somos da família mais humilde. Então, Deus, mas é você que eu quero. Ele não se sentia capaz. Mas Deus o capacitou. Deus o fez capaz de vencer as guerras e se tornar um juiz. Que bênção. Nós temos também Jefité, que é o pano de fundo dessa palavra desta noite. E também Jesus. Jesus também foi desprezado. Jesus passou situações assim, que às vezes as pessoas não conhecem bem, talvez falta de ler realmente a Bíblia. O que é realmente, eu estou querendo conduzir essa palavra? A Bíblia é cheia de paradoxos, quando ela fala que você, quando perde, é que ganha, né? É dando que você recebe, é morrendo que você vive, não é assim? E as pessoas que se sentem incapacitadas e têm alguma deficiência e se acham nada, Deus encontra nela algo forte para ser realizado na vida dela. No desenrolar dessa nossa conversa, vocês vão ver isso. Deus chama do nada aquilo que não é nada e transforma em grandes coisas. É algo tremendo que Deus faz. Quando Ele quer fazer, lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 2, no versículo 27, está escrito assim: mas Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Olha que coisa tremenda. Olha, vai pegando o desenvolvimento aí. Deus escolhe as coisas fracas deste mundo para confundir as que são fortes. Olha só. Deus primeiro escolhe as coisas loucas e confunde as sábias. Deus escolhe as fracas para confundir as fortes. E Deus escolhe as coisas vis deste mundo. As coisas vis e desprezíveis. As que não são, para ser alguma coisa. Que coisa linda. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27 ao 29, você vai encontrar essa palavra lá. As que não são. Exatamente para aniquilar aquelas coisas que são. Eu já, de antemão, vou te dizer, querida, às vezes você se acha aquele cara autossuficiente. Você se acha o cara. Você se preparou, se graduou, fez pós, fez doutorado. E isso é um grande perigo por você achar muito capaz e de que Deus não precisa te ajudar nem na hora que você vai dar uma palavra. Você não precisa nem de pedir a ajuda do Espírito Santo, porque você sabe tudo. E aí que vem os tropeços. A eficiência, a autossuficiência nunca vai superar o poder de Deus na sua palavra e a suficiência de Deus em nossa vida. A gente realmente não estou querendo, nem estou animando a você a se sentir um nada para ser alguma coisa. Parabéns a você que tem se esforçado. Para a gente ser, né? Eu frequentei vários cursos para chegar num ponto, para me aprender a fazer coisas, inclusive para o meu trabalho. Assim a gente precisa estudar. Ninguém nasce sabendo as coisas. E é importante você estudar, se graduar e ser realmente excelente, um excelente advogado, um excelente doutor, um excelente médico e assim por diante, um excelente cientista. Não é verdade? O mundo precisa de pessoas assim, de excelência. Mas nós precisamos nos colocar na situação de sempre precisar de Deus. A independência por causa da nossa suficiência é o grande perigo. Nós precisamos ser inteligentes bastante para entender que a interdependência é a necessidade nossa para com Deus, ainda que saibamos das coisas. Mas precisamos ser orientados por Ele, precisamos ser guiados por Ele. As coisas que precisam fazer são as coisas que Deus quer que sejam realizadas, não a que eu quero realizar. Né? Então, é um perigo nós nos acharmos o cara, nos achar muito capazes, né? Achar suficiente demais. Qual foi o grande problema de Saul? Deus ungiu, Deus permitiu ele ser rei, mandou que ungisse, batizou ele com o Espírito Santo, ele sentiu o poder de Deus, mas ali
Ele não queria ser orientado por Samuel, trazendo as orientações de Deus através de Samuel para a vida dele. Ele se mostrou um cara de autossuficiência. Pecou aí. Foi desprezado, foi destronado por Deus, ficou ali por teimosia, 40 anos, o povo só sofreu. E aí, esses são os grandes problemas que nós passamos, que esta palavra vai nos conduzir. Aí nós vamos ver agora a vida de Jefté, né? E Jesus também. Aí você pensa assim, mas Jesus passou situações assim? Mas Jesus já foi desprezado? Por acaso Jesus sofreu bullying na sua vida? Hein? Será que poderia acontecer isso? Será? O grande rei. E a realidade é que Jesus passou por situações assim. A Bíblia nos conta que os irmãos de Jesus fez um convite para ele, bem delicado, né? Eles chegaram para Jesus e falaram com ele. Você podia pegar o seu caminho, né? Você podia ir para lá para a Judéia. Vai pregar lá, já que as pessoas querem. Vocês querem tirar uma dúvida? Lá em João capítulo 7, no versículo 1 em diante, nos mostra algo muito interessante. Eu vou ler para vocês e a gente vai discorrer aqui. Passando estas coisas, Jesus andava pela Galiléia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus queriam matar ele lá na Judéia, pelas algumas coisas que ele andou fazendo lá, alguns milagres, algumas pregações, e ele botou o pessoal lá bem preocupado. Ora, a festa dos judeus, chamada Festa do Tabernáculo, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que você faz. Porque ninguém há que procure ser conhecido ao público, contudo, e realize os seus feitos em oculto. Fazes estas coisas, manifesta para o mundo, pois nem mesmo os seus irmãos acreditavam nele. Olha só, Jesus estava fugindo da Judéia, porque lá já estava sendo jurado de morte. E ele não queria ficar lá, ficou mais em casa. Jesus cresceu na Galiléia, na casa dos irmãos, ali no lar de Jesus, a Galiléia. Aí os seus irmãos fazem um convite assim, delicado, né? Um convite delicado. Sabe aquele convite delicado, sutil? Tem uma experiência, uma história que o jeito contou, que chegou, só para ilustrar a maneira com que os irmãos de Jesus chegaram para ele. Chegou um cidadão, entrou num restaurante muito chique, hora do almoço, sentou na mesa, pegou aquela toalha de mesa, deu uma sacudida e enfiou aqui nos colarinhos lá, tipo assim, fez um avental. E aí o maître deu uma cutucada no garçom e falou assim: olha, por favor, chega lá com carinho e ajuda lá o cidadão. Por favor, estou te pedindo, seja sutil, né? Fale com ele com amor, porque ele é um cliente, não podemos perdê-lo. E aí, chegou o garçom para lá, com aquela sutileza. Chegou para o cidadão, ele falou: bom dia. E o cidadão falou que bom dia, com a toalha enfiada no pescoço. O senhor vai fazer barba ou cabelo? Entendeu? Aí, isso não é uma maneira de chegar. Exatamente isso. Aí, exatamente aquilo que aquele garçom fez com aquele cliente foi abusar dele. Praticamente, coloca ele numa situação constrangedora, né? Qualquer um pegaria aquela toalha, arrancaria e ia embora, né? Porque na cabeça dele, eu vim foi almoçar, não vim fazer barba e cabelo, mas o cara falou: você enfia o avental aí, parecendo avental de barbearia, né? Aqui é um restaurante. Na verdade, você entende que aquele garçom não foi nada delicado, não foi nada sutil. E a maneira com que os irmãos de Jesus chegaram a ele, viu que Jesus estava ficando muito em casa naqueles dias. Mas Jesus incomodava eles lá. E ele, então,
fala com Jesus. Se você não está fazendo estas coisas, não fala dessas coisas como milagre. Não, eles não consideravam que Jesus realizava milagre. Eles consideravam que Jesus incomodava a família, que Jesus incomodava a cidade e seus parentes. E colocava em risco a vida deles, porque Jesus já estava jurado de morte pelas perseguições, agora estava em casa. E ele fala exatamente, Jesus, vá para a Judéia. Judéia é o lugar para você pregar. Judéia é o lugar onde os seus discípulos vão te acompanhar e vão ver essas coisas que você faz. E Jesus estava fugindo de lá, e eles sabiam disso. E aí, estavam nos dias da festa do tabernáculo. Todos iam estar lá. A festa do tabernáculo é uma festa de 7 semanas. Dura bastante tempo, não é verdade? São 2 meses e meio de festas. É bastante tempo, não é verdade? 7 semanas é quase 2 meses de festa, é verdade. Então, olha o que ocorre. Era muito tempo de festa. E aí, os irmãos estavam indo, Jesus preferiu não acompanhá-los. Vou ficar em casa. Por quê? Eles não queriam nem que fosse acompanhado. Corria o risco dos irmãos entregá-lo ali. Que situação! Eles convidam Jesus para ir embora. Eles não acreditavam nele. Vocês viram o versículo? Que os próprios irmãos não acreditavam em Jesus, mas achavam ele um problema dentro de casa. Então, você pensa assim, Jesus então sofria tipo um bullying dentro de casa? Sim. Eles não acreditavam. Se imagine, Jesus, está lá os irmãos, a irmã, eles conversando, às vezes com um amigo em casa, Jesus entrava, eles olhavam para ele, o doidinho chegou aí. Está entendendo? É tipo assim. E Jesus sabia dessa situação, sabia desse desprezo. Jesus sabia da qualquer maneira com que eles viam ele, não o viam com bons olhos, né? Não o aceitavam, eles não ajudavam, eles não colaboravam e nem corroboravam. O colaborar é ajudar Jesus no seu ministério, crer nele, dar uma força. Né? O corroborar é, quando chegasse à cidade, falar, não, meu irmão é uma bênção, sim. Meu irmão é de Deus, o que ele faz é milagre, é um cidadão voltado para o povo. Jesus, meu irmão, Jesus tem um coração altruísta, ele importa só com as pessoas. Por isso Deus o abençoa. E a gente fica pensando, será que é isso mesmo? Será que existia esse comportamento? Não, meus irmãos, não existia. E muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Nós vamos ver a continuação dessa passagem. O que acontece? Eles achavam que o irmão era doido, achavam que o irmão estava enlouquecido. Estava assim na Bíblia? Achavam que o irmão tinha perdido o juízo e que ele não estava com a mente funcionando. Deve ser terrível. Não sei se você já passou por essa situação. Você se acha bem. Se você estiver muito alegre, você está em alfa. Já ouviu falar disso aí? Fica alegre o tempo todo, sorri, está tudo muito bem, você está em alfa. Não é normal. É normal porque o cara não pode ser feliz o tempo todo. O cara está fora de si. Não está normal um cara ser feliz o tempo todo, está tudo bem. Eu tive um amigo assim. Né? Não vou citar o nome dele, se ele estiver assistindo, eu lembro, ele vai lembrar dessa situação. E aí a esposa levou para o médico, e o médico, o neurologista e mais os outros psiquiatras falou ali, e passou a dar um remédio para ele baixar a bola. E ele estava muito feliz, ele queria abraçar todo mundo, bater uma alegria nele, mas precisava dar uma dose de tristeza nele. Ele fica mais sério. Porque o mundo não é para isso. O mundo não é para pessoas felizes, pessoas que querem abraçar, que está tudo bem. Não é normal. Eu digo para você que, diante da circunstância, não é mesmo, querido. Eu fiquei triste ver isso. Até hoje não compreendo muito bem isso. Não dá para entender muito bem isso. Mas foi a situação que eu vi. Você tratar uma pessoa porque ele está feliz demais. Jesus foi destratado, foi desprezado porque ele era bom demais. E aí foi considerado um louco, um fora de si, um enlouquecido. Isso existe na Bíblia? Está lá em Marcos capítulo 3. Você vai ver algo assim. A Bíblia fala que Jesus tinha passado, lá em Marcos capítulo 3, já vem discorrendo assim. Esse capítulo 3 discorre, logo do início da manhã, Jesus já sai, vai na sinagoga,
cura um homem que tinha a mão mirrada num sábado. Aquilo já deu um reboliço violento. Depois daquilo, ele sai dali, uma multidão vai atrás dele. Ali, né, Marcos contando que ele expulsou vários demônios, teve várias libertações, né, várias curas também, e foi uma bênção. Depois desse trabalho grande, a Bíblia conta que ele entra numa casa. A Bíblia conta lá em Marcos capítulo 3, no versículo 21 em diante, está escrito assim: quando os familiares tomaram conhecimento de que Jesus, onde Jesus estava e que estavam ocorrendo essas coisas, foram até lá para prendê-lo, e acusando de que ele estava fora do juízo. Então, vocês vão ver várias Bíblias lá, um está dizendo que ele estava enlouquecido, outro que tinha perdido o juízo, né? E o outro estava dizendo que ele estava fora de cima. Quem foram esses que foram lá? Quem? Então, vocês vão ver lá nesse mesmo capítulo, lá no Marcos 3, no versículo 31, você vai ver quem é que chega nesta casa. A Bíblia fala que a multidão estava ali, afluiu tanta gente naquela casa, que não podia nem entrar nem sair daquela casa, de tanta gente querendo receber a palavra, ou ser abençoado, ou ver Jesus. Que quando eles chegaram lá, não puderam entrar. Afluiu tanta gente naquele lugar, a Bíblia fala que eles não podiam nem comer, né? Então estavam lá sem dificuldade, se alguém ia fazer alguma coisa na cozinha ou preparar alguma coisa, estavam ali famintos, e uma multidão que não saía daquela casa, que amontoou ali. Aí os familiares tiveram conhecimento desse movimento todo naquele dia de Jesus, que estava dando um reboliço em toda a região, foram atrás dele. Falaram: não, agora chega, nós vamos ter que tomar uma atitude com Jesus. Aí eles reuniram entre si, falaram: vamos dar um jeito de prender ele, vamos internar ele, fazer qualquer coisa. Nós temos que avisar as pessoas. Ele está enlouquecido, esse homem está fora de si. Ele perdeu o juízo. Vocês vão ver lá, está escrito isso lá. Lá em Marcos, no mesmo capítulo de Marcos, capítulo 3, no versículo 31. E quem é que chegou lá? No versículo 31, né, começa lá no versículo 21 até 31. Quem é que chega lá? Você vai ver no capítulo 31. Chega então naquela casa sua mãe e seus irmãos. Esses eram os familiares que foram. Esses são os parentes que a Bíblia fala que chegaram lá. Com qual intenção? De pegá-lo pelo braço, convencê-lo: Jesus, vamos embora. Vamos embora. Assim, você está nos deixando em situação difícil. O que tem na sua cabeça, homem? Fica fazendo essas coisas aí, olha o povo aí, isso vai dar problema. Então eles foram lá com qual intenção? De abençoar? De ser abençoado? Não. Foram com a intenção de conduzi-lo coercitivamente, à força para casa. Não estou exagerando, querido, a Bíblia está falando isso. Eles foram lá para conduzi-lo para casa. E aí eles chegam lá, não sabia que eles não podiam não entrar. Aí tem aquela passagem que você já conhece, que então está lá Maria e seus irmãos lá de fora e manda chamar Jesus. E aí alguém chega lá e fala: olha, Jesus, sua mãe e seus irmãos estão lá fora. E qual foi a resposta de Jesus? Porque ele já sabia de que se tratava. Eles não estavam ali para participar daquele momento de culto. Eles não estavam ali para participar daquele momento que Deus estava operando os milagres. Eles estavam ali para convencer Jesus, de uma maneira ou de outra, a ir embora para casa e acabar com aquele momento ali de festa ali. Vamos acabar com a festa. Bora todo mundo embora. Meu filho está passando mal, ele não está bem da cabeça, e vocês também estão outros ruins da cabeça, porque estão acreditando nele. Meu filho está fora do juízo, meu filho está enlouquecido. Era isso que estava conduzindo isso. Você imagine, seja você missionário, né? Estudando a Bíblia em casa, em oração, fazendo em jejum oração. Quantas censuras eu já passei por isso. Se você também já, minha irmã missionária, né, meu irmão missionário? E as pessoas não te compreendem, você perde o emprego, seu patrão não te entende, seus amigos ficam meio distantes. Às vezes a gente não caminha muito com a sabedoria para conduzir, mas a gente só quer falar de bênção, a gente só quer falar da palavra de Deus, só quer falar dos milagres, do poder, da operação de Deus, e as pessoas... Ué, esse cara está fora do mundo. Na verdade, a gente está. A gente começa a entrar numa linha que é a sintonia de Deus, e estamos cada vez num degrau que a gente entra na condição da linha de Deus. E é exatamente aonde Cristo fala que nós não somos deste mundo, como ele também não é, e a gente se sente fora.
A gente se sente fora de tudo, a gente desconecta dessa coisa de ir e vir, que é trabalho, ganhar dinheiro, tal, que a gente dá uma... Como a gente está no mundo, querido, qual que é a nossa realidade? A gente tem que ter o pé no chão. Porque estamos aqui. E também, outro pé lá no céu, lá no caminho de Deus, porque aqui nós precisamos ganhar dinheiro, tem que ralar para trabalhar. Se o seu patrão não gosta de ouvir a palavra de Deus, nem gosta de falar do evangelho, você não é obrigada a fazer ele engolir a força. Você só ora por ele. Vai lá trabalhar. Né? Isso é em qualquer lugar. Uma companhia grande, você não tem que ficar pregando hora do setor ali. Você vai ser mandado embora, meu irmão. Não vai falar que é o diabo que te mandou embora, não. Porque tem hora para tudo. Você não pode distrair um cidadão ali, porque está falando ali, acontece um acidente, você está distraindo ele ali, num movimento de máquina, num painel de controle, qualquer coisa, você quer falar do amor de Deus, tá? Maravilha! E a Bíblia fala que você deve falar em tempo e fora de tempo, mas olha onde você está, meu irmão. Se você estiver na rua, ocioso em casa, vai visitar alguém, vai na casa de alguém que precisa, liga para ele. Não nesse tempo de pandemia também, aí você está em pecado porque está em casa e não pode ir, está proibido ir. A ordem é, não vai ficar confrontando situação. Em determinado lugar, as pessoas foram presas. E aí você não tem que entrar na situação. Aí você é preso porque carregando Bíblia, porque fala, não, mas eu tenho que visitar. Aí o cara vem, te prende, ele vai falar que o capeta te prendeu. Não, meu irmão. É a coerência. Essas coisas, irmãos, nós precisamos aprender também, porque a gente vai jogar culpa onde não tem. Qual que é a realidade? Jesus também, então, passou os bullying? Passou. Foi desprezado na própria família? Sim. Na cidade onde ele nasceu? Sim. Né? Galileia, Belém está ali na Galileia. Jesus cresceu ali. Seria o seu reduto, a cidade de honra, onde ele disse, não há profeta com honra na sua própria cidade. Ele está falando de si mesmo. As pessoas não acreditavam nele. Mas não é esse não, filho de José, comedor de feijão, tipo assim. Não é a sua irmã fulano de tal, seus irmãos de tal. É ele mesmo. Mas ele que está fazendo essas coisas, esse reboliço todo aqui nessa região. Diz que demônio chegou, demônio cai e vai embora, pode ser quantidade, leproso é curado, e coxo anda, cego vê. Fala, não acredito. Aquele Jesus? Não é mesmo. E não acreditava mesmo, querido. Não acreditavam. E ele era desonrado na sua própria cidade. E às vezes você pode passar por essa situação e desistir. Não continuar caminhando porque teve dificuldade em casa. Teve dificuldade com os amigos. Na escola. Sofreu bullying na escola. Alguém já abusou de você. Abusou fisicamente, moralmente. Magoou, marcou seu coração com isso. E aí você ficou com isso guardado, parou no tempo. Irmão, joga isso tudo fora. Jesus é aquele que realiza aquilo nas nossas vidas. Jesus tem feito isso. Jesus tem escolhido as coisas vis deste mundo para exatamente as vis e as desprezíveis para confundir as que são. Não sei se você chega numa situação de ser desprezível. Não sei se você chega a ser uma situação de ser uma coisa vis, coisa mal vista. As pessoas criam um julgamento em cima da sua pessoa, está ali te esmagando, te fazendo sofrer. Sim, você pode se enquadrar numa situação dessa. Aí você vai entender que o próprio Mestre é o nosso Jesus, para ele entender o seu sofrimento. A Bíblia fala que em todas as coisas ele foi tentado. Ele foi tentado a dar um basta nos irmãos, a mandar eles calarem, a falar umas boas para eles, né? Ele está ali realizando os milagres, assim como nas cidades impenitentes, onde ele fez mais milagres, foi onde a cidade que mais desprezou ele. E você pode estar enquadrado numa situação assim, se sentindo ainda um nada, um ninguém, um desprezado. Fala, e aí, meu irmão, eu te aconselho, eu te encorajo a parar de se vitimizar, a olhar para cima, a entender o que a Bíblia conta. A Bíblia, quando fala e deixa o exemplo desses personagens para nós, é para encorajar, porque todos eles
saíram lá na frente e deram a volta por cima. Todos eles. E deixaram Deus agir, não entraram em guerra. Eu peguei como, vamos podemos dizer assim, né? Como cenário desta palavra, e a gente chama isso de pano de fundo, uma palavra que conta um pedacinho da história de Jefté. Está lá em Juízes, capítulo 11, e vai impactar a sua vida. Abra comigo se você tiver aí sua Bíblia, se tiver tempo, vou dar alguns minutinhos para você estar abrindo, tá? Então tá assim. Era então Jefté, o gileadita, homem valente. Olha aí, porém. Um homem que tinha um porém na sua vida. Era então Jefté, o gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Gileade era pai de Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu outros filhos, os quais, quando já grande, expulsaram Jefté e lhe disseram: não herdarás em casa do nosso pai, porque és filho de outra mulher. E sabe o que eles fizeram? Botaram Jefté para correr. E Jefté tinha seus direitos. A história diz que Jefté ficou órfão de pai aos 17 anos. E seus irmãos, então, aproveitando disso, que ele não tinha sabedoria de o que fazer e de agir, botaram ele para correr. E falaram que ele era filho de uma outra mulher, de uma prostituta, e que ele não tinha direito. Ele tinha, porque ele era o filho primogênito de Gileade. E assim que Gileade casa, então, e tem outros filhos, e agora o pai morre, os filhos, então, tomam a providência de botar Jefté para correr. Mas aí o que a história faz? A história conta que Jefté, então, foi morar numa cidade chamada Tobi. E lá ele foi morar com pessoas, olha como é que a Bíblia fala, pessoas qualquer da rua. A Bíblia cita que eram homens lançados para fora, homens de rua. E vamos dizer que agora que Jefté se tornou um PSR. Você sabe o que é PSR? Pessoa em situação de rua. É que eu lá na igreja, em Coronel Fabriciano, participo desse programa e nós temos lá. Nós cuidamos de alguns PSR. Nós temos lá, quero lembrar a vocês que nós temos lá um bazar social e também um restaurante da qual a gente coopera na distribuição de alimento para estas pessoas que foram também lançados para fora dos seus lares, do convívio da sua família, seja por circunstância ou não. Às vezes não precisa nem convidar. A maneira que ele é tratado, ele sabe que o cachorro é melhor, ele vai embora. Na rua, ele faz amigos. Na rua, ele convive. Na rua, ele cria uma família, que são a maioria dos PSR, que hoje eles não querem mais voltar. Eles perdem o caminho da volta. E ali a gente não vai desprezar. Na rua, a gente cuida deles lá. Leva roupa, dá alimento, dá uma palavra, dá um conselho, e a gente está sempre ali. Jefté, então, estava sendo cuidado por Deus. Jefté fortaleceu ali. Jefté cresceu vendo a situação daquele lugar. Agora, Israel estava num momento difícil. Que momento foi esse? Os amonitas entraram em guerra contra Israel. A Bíblia fala que estava lá Jefté, envolvido com os homens da rua, né? Homens desmoralizados. Quem era o homem que eles poderiam estar ali para defender? Eles perguntaram agora quem irá nos defender? E não tinha Chapolin lá para defendê-los. Os anciões, a Bíblia fala que os anciões, os grandes da cidade, foram e imploraram a Jefté
porque viram nele um homem capacitado, porque ele tinha criado um grande exército na rua e pessoas fiéis, leais a ele, e homens de força, de guerra, preparado para a guerra. E dentro de Gileade e nas terras, lá não tinha homem nenhum naquela capacidade para guerrear, para lutar. Viram-no Jefté, aquele que foi botado para fora. Jefté, a Bíblia fala que no primeiro momento ele rejeitou. Por que ele rejeitou? Ele deve ter falado, você viu o que eles fizeram comigo? Meus irmãos botaram para fora, vocês não ajudaram. Eles me desprezaram. Eles foram desonestos comigo, vocês não fizeram nada. Agora vocês vêm atrás de mim para ajudar vocês? Tipo assim, né? Podia ter falado com ele, não estou nem aí que os amonitas quebrem tudo e ponham fogo nessa cidade, mas não. Deus tocou no coração de Jefté, vai lá, defenda essa cidade. Jefté foi e guerreou. A Bíblia fala que ele venceu as guerras. Jefté, de um homem, escuta bem, olha a glória aí, de um homem desprezado, lançado para fora de casa, de um morador de rua, envolvido com os outros moradores de rua, agora é um homem de um grande exército, agora é juiz de Israel. Ô, glória! Dá para você entender isso? Olha a volta por cima que Jefté deu, talvez ele nunca tinha passado pela cabeça dele algo dessa magnitude acontecendo na sua vida. De um morador de rua, de um desprezado. E a cidade desonrou ele também. A família, a cidade de Gileade. A cidade do bálsamo. A cidade do testemunho. Gileade significa a cidade do testemunho ou da testemunha. Sabiam disso? Pois é, fica sabendo que é. E ali está esse grande testemunho, uma cidade que não testemunhou a favor de um filho legítimo de Gileade. Ainda que não importasse a mulher, mas ele teria os seus direitos, no qual não foi lhe dado. Né? Foram desonestos com ele. Mas ele, então, dá aquela volta por cima, ele vai e vence as guerras. O que aconteceu com Gileade? A palavra de Deus diz que ele foi juiz durante 6 anos em Israel. Que volta por cima, meu irmão. Olha só. Por acaso você já passou por isso? Alguém que negou os seus direitos? Alguém que desprezou? Alguém que não advogou a sua causa, mesmo sendo uma causa legítima, mas preferiu dar causa ganha em suas opiniões a um que estava roubando você, porque você não tem prestígio, porque você não é ninguém, você não representa nada para a sociedade. Quantos estão aí, com o coração ferido até hoje, porque foram enganados, foram roubados? Sim, nós vivemos num mundo de corrupção. Eu me sinto enganado, me sinto roubado, né? Por um órgão que deveria defender nas maiores alturas, a justiça. E quando a gente vê isso, quando vem do alto ainda, esse mau exemplo de descaratismo e de injustiça, aí você cá embaixo, você quer chutar o balde. Não, querido, faça a sua parte. Deus vai tratar com essas pessoas. Esses que estão roubando, enganando, mentindo, abrindo as portas para os bandidos e prendendo os homens honestos, impedindo a vida, impedindo o bálsamo da saúde chegar aonde no seu leito de enfermidade, permitindo que essas pessoas morram. Estão morrendo muitos, ainda que já existe o bálsamo para curar essas doenças aí, que foi falado, vai falar, não cura não. E isso é genocídio. Então a gente cá embaixo vendo isso, nos dá assim um asco, e a gente dá uma ideia de revolta. Se nós deixarmos nosso coração revoltar com essa situação, onde é que nós vamos parar? Eu preciso cuidar da minha família. Continuar cuidando de mim, do meu bem-estar. Não vou deixar essas pessoas roubar a minha paz. Você, cidadão brasileiro, fazemos parte disso tudo. À medida que as pessoas restringem, suprimem seu salário, você de ganhar bem e ter uma boa saúde, eles estão cooperando para que você morra à míngua. Morra seus direitos, que são os direitos fundamentais do cidadão, de ter direito à saúde, de moradia, né? De ir e vir, de falar. Isso tudo está sendo aí cerceado, suprimido de vocês. E isso causa também revolta.
Mas nós sabemos que Deus está vendo tudo isso. Mesmo Deus que olhou para Jefté, o mesmo Deus que olhou para a vida de Jacó, de Moisés lá, e olhou para Gideão também, que estava lá revoltado dentro do lagar, né? Debulhando o trigozinho lá, escondidinho, para que ninguém tomasse o que ele tinha. Ele estava com revolta. Ele estava indignado por estar ali. Ele vê a cidade tomada pelos inimigos. Quando o anjo chega para ele bateu uma real para o anjo. Você está me chamando? Que Deus é esse? Que a história que meus pais contam de um Deus de poder, que abre o mar, que faz e deixa isso acontecer. Ele foi. Ao mesmo tempo que ele não tinha coragem, ele foi muito corajoso de mandar uma real para o anjo ali falando. Eu não estou te entendendo. Né? Ele colocou pequenininho, mas ele mandou uma real para o anjo. Olha, que Deus é esse? Olha o que eu estou fazendo aqui. Estou aqui escondido aqui, porque senão ele me vem e me toma. Ele não deixa eu fazer um bolo, um mingau. Mas aí que o anjo fala, aí, vai nessa tua força, estou gostando de ver. É isso que Deus quer ver. A força de lutar. Sede e fome de justiça, meu irmão. Não estou de jeito, de maneira nenhuma, meu irmão, falando para você ficar quieto, né? Ficar aí aceitando toda essa situação. Vamos à luta, meu irmão. Vamos à luta, minha irmã. Joelho no chão, convoca Deus com seu exército, fala, Senhor, eu não conformo com essa situação de bandidagem no meu país. Não conformo com essa situação desses enganos, essa bandidagem, desses políticos corrosivos, execráveis, que destroem, corroem. Não podemos aceitar isso. Isso seria passividade, aceitar isso. Eu não sou desse tipo. E eu convido a você também não ser, meu irmão. Não podemos. Nós temos um Deus que nos vê e sabe, contempla, à medida que oramos, Deus opera o seu poder e o seu milagre na nossa vida e em torno de nós. Não sou egoísta. Tenho condição de trabalhar de um jeito ou de outro, conduzo a minha família, graças a Deus estamos em paz, mas eu vejo pessoas passando necessidade. Eu vejo pessoa perdendo seus direitos de ir e vir. Eu vejo pessoas sem direito de ter um remédio para curar ele morrendo. Por politicagem, bandidagem. Não tem outro nome para se dar isso. Deus está vendo isso. O meu clamor é que Deus tome providência com essas pessoas. Que além de tomar o dinheiro do povo, receber para fazer bandagem. Mas vocês estão recebendo para roubar. Eu não estou disposto a pagar para bandidos roubar de mim. E nem roubar do meu próximo. Quando nós temos uma política de Deus, homens de Deus tomando conta, o povo se alegra, assim a Bíblia fala. E Deus opera no meio da gente, que são pessoas de bem. As pessoas têm uma saúde melhor. As pessoas quase não adoecem de tanta alegria porque comem bem. Os seus direitos básicos, fundamentais, estão ali preservados para eles. Você não encontra tanta pobreza na rua, nem nas casas, que as pessoas têm alegria de ter em casa, porque ele é sustentado pelo local, pela cidade, pelo governo que tem, de mantê-los. Eles comem, têm direito à saúde, têm direito à educação, têm direito à segurança. Estamos inseguros. Só está bem seguro aquele que paga, tem gurita na sua casa, tem câmera, tem vigia lá na porta, tudo armado até os dentes, tem carro blindado. Essas pessoas não têm que preocupar. Mas isso é uma minoria. Mas você que precisa, você poder sair, ir e vir com segurança, com tranquilidade, sem medo. Olha só que vida é essa, você está trancado em casa agora 2 vezes, com medo de sair, com medo da doença, porque te prenderam. Deus faz coisas, queridos. Deus modifica as coisas. Quero repetir o que está lá em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27 a 29. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Tem muita gente confundida. Muita gente capaz, mas não consegue mover uma palha. Estão confundidos. Porque era a hora dessas pessoas, grandes cientistas, sábios, foram aí, passar a mão nas suas caras.
Um OMS que mandou uma ordem, depois mandou outra, na questão da sua saúde, dentro do seu lar, vou mandando na sua casa, fica quieto aí, toma aquilo que eu mando você tomar, mandando você tomar aquilo que não vai fazer efeito, mas proibindo de tomar aquilo que faz efeito para você. Ó, que coisa absurda. Aí hora pode, hora não pode, usa máscara, não usa máscara. Agora fala que cloroquina pode, que é a benção, que é o único remédio eficiente, depois que já morreu essa quantidade de gente. Isso é um genocídio, isso é uma maldade. São líderes mundiais fazendo esse tipo de coisa. E a gente fica aqui assistindo. A gente só fica assistindo. Não aguento isso. Essa passividade chega a ser pecado. Aí se você então é um homem de Deus, entra diante de Deus, irmãos. Corrobora com aqueles que estão indo, envolvendo. Não seja covarde, nem você, meu irmão, nem minha irmã. Nós temos que entrar, nós estamos numa guerra. Numa guerra biológica, numa guerra espiritual, tá? Uma guerra política, do jeito que você quiser entender. E as coisas não estão fáceis. Há uma bandidagem solta, né? Sendo comandada por bandidos institucionais, não tem outro nome para dar, instituídos, institucionais, instituindo a bandidagem e colaborando para que ela continue proliferando. Você sabe disso, meu irmão? Você sabe disso, minha irmã? Podemos continuar numa situação dessa? Eu convido a você, quero encorajar a você a estar orando. Na palavra que nós demos lá, passada, o apóstolo Paulo fala em Romanos, não vos conformeis com esse século. Eu convido a você, encorajo a você a não conformar realmente com esse século, meu irmão. De maneira alguma. Conformar é aceitar a situação. Nem com passividade, nem coercitivamente, de maneira nenhuma podemos conformar com isso. Não podemos aceitar isso, né? Isso aí é você permitir que o diabo entre, cirande e dance na sua vida, na sua casa, nos seus negócios, no seu futuro. E não é só o seu, é o futuro da sua família, dos seus filhos. E assim por geral. Aí você não tem como sonhar num futuro de paz quando você concorda com determinada situação. E quando você for orar, abençoa os governantes de bem. Tem, é uma minoria, mas tem. Abençoa o seu presidente. Isso é ordem da Bíblia. Independente se você gosta dele ou não. Tá? A Bíblia manda que nós devemos orar para aquele que nos governa. E esse você sabe que está aí fazendo coisas execráveis, pede Deus, tira estas pessoas daí. E não permite que nunca mais ponha o pé, seja no Congresso, seja como vereador na cidade, seja como prefeito, todos eles que comungaram com as ideias erradas de genocídio, não tem outro nome a dar, que fiquem desempregados, que nunca mais ponham o pé na política para gerir alguma coisa nas políticas públicas, nunca mais. Né? Minha oração é que essas pessoas sejam banidas da política e nunca mais, e não vivam dela, porque não tem direito. Amém, queridos? Sim, ore desse jeito, não conforme com isso. Tá aí as eleições agora, vocês viram vereadores, eles não são os fiscalizadores, vocês viram vereadores fiscalizando realmente se a saúde estava bem? Vocês viram os vereadores aí movimentando, olhando se o prefeito estava gastando bem, comprando os materiais, os remédios próprios? Vocês viram de fazendo alguma coisa? Estão sendo pagos lá para fazer isso. E vocês vão mantê-lo lá como meio de vida deles, aposentar lá? Por favor, querido, abra seus olhos. Orem a Deus também, para não colocar falsas pessoas aí de políticas públicas que não fazem nada. Eu não estou nessa corrida. Mas quero abençoar aqueles que estão com boas intenções, que pessoas boas têm vergonha de estar envolvendo na política, de tanta sujeirada que dá, né? Mas tem pessoas boas, bem intencionadas, capacitadas para ser o prefeito da sua cidade, para ser um bom vereador. Quando chegar a época dos deputados, por favor, querido, tira aquela bandidagem de lá. Né? E assim, orem, queridos. O que isso tem a ver com a palavra de Deus? Tudo, meu querido, tudo. Ué, a Bíblia fala de política do princípio ao fim. Desde a hora em que os homens estavam lá em Samuel, quando não quiseram que Deus mais governasse ele, escolhesse um homem. E aí foram falado para ele, olha, toma conta, avisa para ele que isso vai acontecer, porque o homem é egoísta, vai fazer só para eles, vocês que não são súditos, vai virar uma plebe que só trabalha em favor do rei. Vai faltar comida, mas não vai faltar para o rei.
E assim, nós estamos até hoje porque foi uma escolha do povo naquela época. Mas nós não temos que ficar na escolha do passado. A nossa escolha agora é que Deus reine na nossa vida, que Deus reine no nosso país, que Deus reine na nossa casa, que Deus reine no nosso estado e que as coisas melhorem, querido. Se você está bem, você não vai importar. Tem pessoas na rua passando fome. Tem pessoas até hoje que não sabem escrever, não apareceu ninguém para preencher um pedido. Ela tem direito lá da ajuda do governo. O bandido que não tem preencheu e recebeu. E o coitado está lá na rua, não apareceu ninguém para solicitar essa ajuda financeira que qual ele tem direito. E assim tem um punhado por aí. Pessoas que não sabem dos seus direitos, vivendo sem eles. E que ninguém levanta, porque cada um está no seu conforto. Cada um cuidando de si. Não está fácil, meu irmão. Se você tem essa visão de mundo e tem os olhos voltados para as pessoas também, que não olham só para o seu umbigo, você não é egoísta. Mas se você tem os olhos de Deus, querido, que compadece do seu próximo, você não vai ficar tranquilo nas suas orações e olhar só para você e orar só para o que está em voltinha de você. Isso é um egoísmo, irmão. Isso só cuida de você. E se o mundo transformar para melhor, você não tem direito nem de pedir mais nada. Quero orar com você agora. E quero falar para você que Deus vai fazer se você dar uma volta por cima, assim, com esses testemunhos que foram dados. Todos esses homens de Deus que a Bíblia fala, deu exemplos. São homens normais. São homens que erram, que vacilam. Não teve nenhum especial ali a não ser Jesus. Todos eles erraram. Todos foram considerados nada, como Davi, o menorzinho da casa, o piolim. Mas ele Deus chamou. Os fortão, os bombados lá ficou para trás. Mas quem é que venceu o Golias? O pequenininho, o franzino. O cabelinho de fogo. Deus chamou ele. Os irmãos faziam bullying com ele. Foi desprezado também. O próprio pai não o chamou. Achou, não, aquilo lá não vale nada. Aquilo é para ficar no campo. Se a gente tiver manada de porco, é cuida de porco. A gente cuida de cabrito, ele então está lá cuidando dos cabritos. Porque ele só serve para isso. Mas era ele que Deus tinha escolhido. Por quê? Deus quer escolher você, querido. Você que está aí no seu cantinho agora. Está se martirizando há muito tempo, ao longo de anos, se martirizando, se achando nada, você não conseguiu formar. Não conseguiu um bom emprego. Ou foi mandado embora, está se sentindo aí uma situação de depressão, porque acha que não vai conseguir mais nada. Meu irmão, sai desta vida, meu. Tem Deus que cuida de você. Agora, se na sua suficiência você acha, se você não consegue passar na prova, e se não é você fazendo, realmente você não precisa de Deus. Mas eu te convido a você a deixar Deus cuidar de você e ajudar você nessa trajetória e na sua dificuldade. Assim como ajudou os demais. Qual a diferença? Todos eles aqui esclareceram para Deus. Deus, eu não tenho capacidade. Deus, eu não sou ninguém, eu não me acho capaz. É assim. Aí Deus fala, então, você está no ponto. Porque se você se acha capaz, você vai ter que passar pela transformação da desconstrução. Tudo que você acha vai ter que arrancar fora. Porque seus achômetros são achômetros humanos. E aí é necessário, Deus tem que desconstruir. Porque você é o cara. Se você não faz, não deu certo, porque ninguém mais vai fazer igual você. Se deu errado, não há jeito nenhum, porque você é o cara. Aí, meu irmão, eu falo para você, você vai ter dificuldade na vida, irmão. Vou ser bem claro com você. Agora, se você se humilha diante de Deus, como a Bíblia fala, sujeite-se a Deus. Sujeitar é obedecer, é lógico que parte da linha de humilhação. A humilhação é sujeitar a alguma coisa. Você não está acostumado, você está acostumado só a mandar. Mas ali a palavra fala, sujeitai-vos a Deus, fala, não é comigo. Então realmente você está fora, meu irmão. Você não vai conseguir a bênção de Deus. Aí é lógico, Deus no seu amor vai te desconstruir, você querendo ou não, porque Ele te ama. E aí, aqueles que não se acham nada são abençoados, olha aí o que acontece. É o que a Bíblia fala. Né? São os paradoxos bíblicos. Aquele que não é nada é tudo. Aquele que perde ganha. Aquele que morre vive. A Bíblia fala sobre exatamente isso. Aquele que se acha não passa a ser nada. E aquele que não é nada passa a ser o grande. Porque é Deus que opera, Ele que é assim, é a maneira dele trabalhar. Está aqui, o apóstolo Paulo deu a dica. 1 Coríntios
capítulo 1, do versículo 21, 27 a 29, está ali, né? Deus escolhe os que não são, as coisas que não são, né? Para aniquilar as que são. Deus quer te usar, queridinho, minha querida. Deus quer te usar. Sai aí da tristeza, sai desse cantinho aí, cantinho da tristeza, da angústia, o cantinho da depressão. Esse é o cantinho que o diabo te faz companhia, porque Deus está no meio da alegria. Sai desse canto aí, em nome de Jesus. A depressão não te pertence. Angústia, saia. Tristeza, saia. A palavra do Senhor, quando fala alegrai-vos sempre do Senhor, é para quem está nesse nível de entender essas questões, meu irmão. Você pode se tornar um cara muito rico. Não é questão de você ter muito dinheiro. Riqueza não é dinheiro. Você pode ter muito dinheiro e ser muito pobre. Pobres em toda situação, espiritualmente, intelectualmente, sem Deus. Agora, você começa a ser rico quando Deus entra na sua vida e a sabedoria de Deus entra na sua vida, você já começa a mudar de vida. E você vai dar aquela volta por cima, aquela girada, e eles vão te ver lá de onde você saiu, rapaz. Eu te vi na rua, fedorento, puxando a cachorrinha, rasgado, pobre, nu. E agora, e você está nessa situação? Jefté é um desses. Se tornou agora um juiz. Que maravilha. Que Deus possa te abençoar nesta noite, querida. Deus possa te abençoar você, meu irmão, minha irmã, no nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Deus Pai, obrigado por esta palavra. É uma palavra de encorajamento que chega nos corações, ó Pai, que estão muitas vezes enlutados, entristecidos, desprezados, angustiados. Em nome do Senhor Jesus, ó grande Yahvé, eu oro neste momento que esta prisão de Satanás saia da vida dessas pessoas. Todas as prisões oriundas de passados, de angústias, de depressões, recalques de abusos do passado, que vem aí, que o diabo usa isso para aprisionar e falar: você não é nada, você nunca vai ser ninguém. Eu repreendo isso na sua vida em nome do Senhor Jesus. Você é aquilo que Deus quer que você seja, aquilo que você permite Deus fazer na sua vida. Permita Deus transformar a sua vida e fazer de você uma grande mulher, um grande homem. No nome de Jesus é a minha oração. Receba a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com a tua vida hoje e para sempre. E toda a igreja do Senhor espalhada na face da terra. Deus te abençoe. Até a nossa próxima. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Um abraço a todos. Deus abençoe.